Pronto. Então, a gente vai começar discutindo sobre a atividade, né, que eu passei na aula anterior, que é para fazer uma relação dos casos clínicos ou patologias com os respectivos casos de lesão envolvidos aí nos quadros clínicos. E aí, para a gente fazer essa discussão, eu queria que alguns de vocês, né, se dispusessem a comentar cada patologia de forma bem breve, aí, relacionando com o tipo de lesão e as características dessa lesão, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a patologia diabetes, né? Quais os tipos de lesão que podem estar envolvidos? Lembrando que a intenção dessa atividade era relacionar apenas um tipo de lesão, mas a gente sabe que, de acordo com a prevalência e a manutenção do agente nocivo, essa patologia ela pode ter mais de um tipo de lesão, né? Pode ser que segue uma fase de não, Marcelino, agente nocivo. Oi, bom dia. bom dia. Uma coisa que me deixou muito confusa foi Hum. porque em todas as doenças, no estágio inicial, elas não podem ser reversíveis? Depende. Acho que outro aluno me perguntou isso, não lembro quem, mas depende do agente nocivo. Tem situações em que a célula nem sequer entra no quadro de adaptação. Ela vai direto para um quadro de lesão irreversível, certo? Ah, tá Depende certo. muito do tipo de agente nocivo. E depende também do que a gente vai ver na aula de hoje, né, que é a questão genética da célula. Então, tem células que, por mais que sofram um agente nocivo numa alta frequência, numa alta intensidade, não desenvolve lesão irreversível, desenvolve só adaptação. É bem interessante isso. Tá? Então, nesses quadros clínicos aí, geralmente não tem só uma lesão, né? Mas tem aquela que é mais característica do processo da lesão. Tá? Vamos começar discutindo diabetes. O que é que vocês acharam sobre os tipos de lesão no quadro de diabetes? Podem ficar à vontade para comentar ou até mesmo escrever aí no chat que eu estou acompanhando. Aí eu repasso no áudio. Marcelino, a diabetes, mesmo dependendo do tipo, ela se caracteriza como irreversível, né? Sim, sim, por causa do desequilíbrio em termos de metabolismo da glicose. Uhum. Agora Eu tava. depende também, no caso da Pode falar. diabetes, do órgão, certo? Tem alguns órgãos como que são mais correlacionados com o metabolismo da glicose, como o fígado e o pâncreas, e esses vão sofrer mais efeitos, né? Mas Uhum. no Eu, quadro geral do diabetes, todos os sistemas são afetados. eu Mas tava, eu posso ler a minha? Opa. eu tava vendo um estudo que falava que uma das formas alternativas de você conseguir resolver o problema da diabetes, uma das poucas, aliás, era a bariátrica. Sim, Mas era tipo em casos excessivamente raros, porque tinham pessoas que faziam, mas mesmo assim não conseguiam reverter o quadro. é verdade. É verdade. Hermina, quer colocar sua questão? Eu posso ler o que eu coloquei na minha, Pode, porque pode sim. Aí a gente vai em complementando, né? diabetes eu coloquei. Se precisar. Tá bom, só que eu não sei só que eu não sei se tá correto, viu, Marcelino? Tá, fica à vontade. A gente tá aqui para discutir mesmo. Tá bom, eu coloquei assim, ó. O tipo de lesão que surge na diabetes é irreversível. Ela pode evoluir para um caso de necrose gangrenosa, na qual a morte do tecido costuma ocorrer nas extremidades ou na pele devido à perda de fornecimento de sangue. Geralmente a condição afeta os dedos do pé e da mão e os membros, mas pode afetar músculos e órgãos. Os sintomas incluem a descoloração da pele, a dor intensa, seguida de dormência e secreção com mau cheiro. A gangrena ela requer cuidados urgentes e no tratamento são utilizados antibióticos e junto a isso a remoção do tecido morto. Maravilha, muito bem. É essa mesmo. Alguém quer complementar? Pronto, foi só isso. Quer dizer alguma coisa a mais? Ou
Ou tá tudo ok? O que é que vocês acham aí do que a Hermínia colocou? Só complementando o que a Hermina colocou, eu Hum, coloquei na minha questão que um dos fatores que também pode levar à necrose é porque a diabetes ela pode danificar o sistema nervoso a longo prazo, o que pode levar a exato. Muito pessoa bem. que teve o corte ou algum tipo de acidente a muitas vezes não perceber a lesão, o que ocasiona a Uhum, infecção e a pessoa ela não consegue cuidar por muitas vezes nem perceber que aquele corte existe. exato. A gente vai ver que nos mecanismos de coagulação sanguínea, a gente vai ver que as pessoas que têm diabetes, elas, não é que elas não têm os fatores de coagulação, elas têm, mas a ativação desse mecanismo de coagulação ela é mais lento. Então, consequentemente, o indivíduo não tem uma cicatrização ágil, né? Essa cicatrização é muito lenta. E aí, como a cicatrização é muito lenta, proporciona que aconteça outros tipos de infecção, né? Infecções secundárias aí nesse local, né? Da lesão. Como o Hermínio bem colocou, a diabetes no aspecto macroscópico, né, que a gente consegue visualizar bem, é justamente essa lesão do tipo gangrenosa. Lembrando que a lesão gangrenosa ela é puramente clínica, né? Ela não é algo, como é que eu posso dizer, vinculado às células, né? Porque a gente sabe que as vinculadas às células são aquelas outras duas, né? Que a gente tem a coagulativa, né? Que na verdade é um somatório. A gangrenose ela é a combinação da coagulativa juntamente com a liquefativa. Então esses dois tipos de necrose acontecem no indivíduo diabético e consequentemente resulta nesse tipo de necrose visual, né? Que é o somatório das duas, tá? Que é a gangrenosa, certo? O que acontece na coagulativa? A gente tem uma variação aí, uma situação em que a estrutura celular vai ficar muito tumefaçada, né? Vai ficar rígida. E na liquefativa, a gente tem a combinação de que na coagulativa, essas células vão perder as substâncias intracelulares, vão recrutar fatores de inflamação, né? E além de células de defesa. Na liquefativa é quando acontece uma infecção decorrente dessa perca celular pelo ataque microbiano. Na gangrenosa, a gente tem a combinação das duas. Então, por isso que acaba resultando no que a gente consegue ver a olho nu, tá? Muito bem colocado. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação à diabetes? Ok, vamos para as hepatites virais. O que é que vocês acharam sobre hepatites virais? Foi a que eu tive, Alguém? foi uma das coisas de mais dificuldade, Marcelino. Bom dia. Foi as Bom hepatites dia, e a Vitória. endometriose. Certo. Mas você conseguiu chegar, tipo, a uma fonte substancial para você responder a questão ou ficou ainda na dúvida? Não, eu chutei mesmo, eu fiquei na dúvida, estava esperando essa explicação durante a aula. Entendo. Marceline, eu também, porque, tipo, a minha maior dúvida foi saber se ela era reversível ou irreversível. Aham, sim. Alguém fez alguma, quer Eu colocar também. mais? Eu também, mas eu coloquei que inicialmente ela pode ser reversível, um tipo de lesão reversível, Uhum, ou o organismo ele pode optar pela via apoptótica, na qual vai ocorrer a morte programada da célula, sim. e se não houver o tratamento ou o cuidado, ela poderia. É isso mesmo, pela via apoptótica. Ok. Mas pode se agravar, né? Sim. As hepatites virais, elas são caracterizadas por lesão do tipo irreversível apoptose, morte celular direta, né? Os vírus, eles... Marcelino, Oi. eu fiquei com dúvida, não sei se você já falou, porque eu cheguei atrasada, mas
Tipo, na diabetes eu já coloquei que era lesão do tipo irreversível, porque o quadro pode se agravar e evoluir para uma necrose gangrenosa. Sim, Aí todas elas a gente classifica como reversível. E com a evolução ela se torna irreversível, ou não, a gente já pode não, não. caracterizar Eu, como reversível. não, tem situações em que as células, o tecido, ele entra diretamente no quadro de lesão irreversível. Não é um processo gradual, isso vai depender do agente nocivo e principalmente das características genéticas da célula, certo? Porque, se eu não me engano, as hepatites virais eu coloquei que era reversível, aí depois, com a evolução, ela se tornava irreversível. A maioria eu fiz assim, Certo. porque O que foi é que um vocês estão? pensamento que eu estava discutindo com a Hermina. A Aham, gente sempre pensou entendo. que começou O que eu reversível. estou percebendo é que vocês estão confundindo quadro clínico com tipo de lesão, né? Por exemplo, a hepatite é reversível no aspecto clínico. No aspecto de lesão, analisando a nível de célula, o que acontece a nível de célula, é uma via apoptótica, de morte celular direta, certo? Porque os vírus causam, é um mecanismo de defesa do tecido, fazer com que aquelas células que foram infectadas por vírus sejam automaticamente destruídas, né? A partir do momento em que a célula, em que o organismo percebe que aquela célula está sendo infectada. Está dando para entender a diferenciação em estado clínico e lesão? Ó, o estado clínico de hepatite é reversível. O que é que vai acontecer? O indivíduo pode começar a usar interferon, por exemplo, que é uma das substâncias que auxilia no tratamento de hepatites virais, principalmente hepatite C, né? E aí o indivíduo começa a ter o quê? Uma diminuição dos níveis de infecção pelo vírus. E aí possibilita que haja uma regeneração do fígado. Lembram do que a gente estava falando sobre o processo de regeneração hepática? Então, é por isso que eu estava muito confusa mesmo. É isso, esse barulho? Eu não tô te ouvindo bem, Vitória. Não Agora sei se é tá? Vitória. Agora sim, sim. É por isso que eu estava bastante confusa, porque a gente chega à conclusão da apoptose. Aí eu disse, Hermina, mas a apoptose é uma via de morte irreversível. Como é que a gente vai Sim, colocar que começa irreversível e ela é caracterizada pela apoptose? Aí a gente ficou com muita dúvida. Aí, não, é porque no começo é irreversível, mas no final, quando evolui, aí é hum, irreversível. Aí eu acabei fazendo assim. Então eu vou ter que. certo. É um dos pontos para Mas você. tudo bem. Oi, Não, pode continuar. Depois eu posso ler a minha, porque agora eu fiquei muito em pode ser. dúvida. Vocês têm que distinguir entre quadro clínico e características celulares, tá? Quadro clínico é o conjunto, é tudo, tá? Juntando aí o que acontece a nível de células, a de tecido e juntando também com a sintomatologia, certo? Marcelinho, Oi. eu acho que foi isso também que eu fiquei muito em dúvida, porque assim, a gente caracterizou como um quadro reversível realmente a nível clínico, né? De você ver que aquele Isso. problema ali Uhum. tinha uma solução. Isso. Mas Exatamente. meio que a apoptose acaba se encaixando nesse contexto, né? Porque só vai haver a morte programada de determinado tecido e com o tempo ela vai se regenerar e o órgão vai voltar a ficar saudável. Ela não acaba entrando nesse contexto, não? Não, porque a apoptose é morte celular, é irreversível, acontece de forma irreversível. Não tem como o tecido, as células do tecido serem reconstituídas, não tem como, né? A princípio, todos os vírus, eles, como uma defesa do nosso organismo, vai ser induzida a apoptose, né? Mas aí o vírus também ele desenvolve uma estratégia que a gente chama de estratégia evolutiva, de manter a célula ativa, porque se a célula morrer, ele também vai ser morto, né? Digamos assim, Não, entre aspas. a questão que eu coloquei foi, por exemplo, tá acontecendo algum problema no pâncreas. Aí ocorre a Hum. apoptose e com o passar do tempo não vai, meio que não vão surgir novas células e vai haver a reconstituição daquele tecido? Sim, mas nesse caso aí é um quadro, você está analisando o quadro clínico, com a progressão da situação, né? Com a progressão da patologia, ou o quê? No caso, seria uma intervenção na progressão da doença.
Como é que acontece essa reversão das células de hepatócito? As células do fígado, que são os hepatócitos. Porque tem que ter uma intervenção com o tratamento. Se não tiver uso de tratamento, a tendência é que o fígado seja totalmente destruído pelo vírus, né? Ao longo do tempo. Deu para entender, Gisele? Marcelino, então a gente sempre tem que focar a nível de célula, nível celular. Isso, Sempre que você sim. pedir as Sim, atividades, em sim. relação às atividades, a gente não vai visualizar o caso clínico. A gente tem que avaliar a célula. Exato, porque se você for analisar o quadro clínico, aí você vai se perder, porque não está a nível de célula, tá? Apesar de que se inicia a nível de célula, né? É meio confuso isso mesmo, mas é natural. Sim, com certeza. Quase fiquei doida e confusa demais. Paulo César, tá dando certo? Tá me ouvindo bem agora? Não sei se ele já retornou. Marcelino, então, no caso, é uma lesão irreversível, né? Isso é de morte celular programada, que seria a apoptose. Pronto, aí... Hermina pode falar. Não, já tá errado já, porque eu coloquei que é reversível. Aí, então, no caso, corrige e manda pra ti, é? Novamente? Não, nesse caso a gente tá. Vocês podem mandar, né, para constar lá a questão da entrega da atividade, tá certo? É Tá porque a bom. gente já mandou faz dias. Aí, tipo, a gente cancela para reenviar Foi, eu vi. depois de fazer novamente. Não, não precisa, só se vocês quiserem. Só se vocês quiserem. Tá bom. Tá Marcelino, certo? mas nas hepatites, então, ela não é reversível nem inicialmente. Não, principalmente inicialmente. Inicialmente é onde você vai ter maior taxa de apoptose. Ah, então Porque tá. é quando o vírus começa a se instalar e progredir, né? Ok? Vamos para a próxima. Na cirrose hepática. Pronto, vou ler cirrose hepática, Marcelino. Tá bem. Eu coloquei assim, ó. É um tipo de lesão reversível na qual ocorre um quadro de degeneração gordurosa, que é a Isso. condição onde ocorre o acúmulo de triglicerídeos dentro dos hepatócitos, formando vacúolos que podem ser pequenos e múltiplos ou coalescentes e volumosos. Deslocam o núcleo para a periferia e de limites nítidos, dando à célula um aspecto pálido e esponjoso, dependendo do órgão em que está localizada. A cirrose pode evoluir também para uma necrose gordurosa, que é um tipo especial de necrose que ocorre quando há o extravasamento de enzimas lipolíticas para o tecido adiposo, o que leva à digestão, que é a liquefação, da membrana de adipócitos e quebra das ligações estéricas dos triglicerídeos, liberando assim ácidos graxos livres. Deu para entender? Sim, perfeito. É porque eu fico meio Perfeito, nervosa. gente. Só um minutinho aqui, Hermina. É porque tem um pessoal que tá com problema na internet. E agora, a gente tá ok aí? Tá dando para acompanhar Nathalie, Paulo César? Certo? Provavelmente deve ser a conexão de vocês. Certo, Hermina, voltando. Perfeito. A gente tem aí, na verdade, o que caracteriza o quadro de cirrose hepática é justamente esse quadro de lesão reversível, né? A gente tem um quadro reversível. Agora, vejam bem, até certo ponto, né? Até certo ponto. É aquela história. A gente tem que sempre associar a frequência nesse caso, do uso do agente nocivo, que é o álcool, né? E a quantidade, né? A frequência que é usada esse álcool e a quantidade. Então, isso vai fazer com que essa lesão, que até então é reversível, é um tipo de degeneração gordurosa, né? É uma estratégia aí para ainda manter viável o órgão até certo ponto. Se permanecer numa frequência maior, numa intensidade maior e numa quantidade mais significativa desse álcool, né, da ingestão desse álcool, a tendência é que entre no quadro de lesão irreversível, né?
E aí a gente sabe que também nesse processo de lesão irreversível, as células vão sofrer um quadro de destruição celular, né? E também quadros, eu falo destruição celular como também apoptose, mas é mais frequente haver um processo de necrose, tá? De necrose no quadro de cirrose. Ficou claro? Ok. Vamos para a próxima, que é a pancreatite. O que vocês acharam sobre pancreatite? Eu fiquei meio confusa também, eu sempre confusa, por conta Uhum. das fases. E sempre quando eu pesquisava, vai dizer que tinha duas fases, aguda e crônica. Aí, como eu estava nesse pensamento de analisar só o clínico geral, aí eu não Sim, sabia também a que conclusão chegar. certo. Alguém mais? Como eu Eu não coloquei que sabia ela era que uma conclusão. necrose gordurosa. Coincidiu aí as duas falam. Como eu não sabia a que conclusão chegar, eu coloquei que ia depender do estágio em que a doença se encontrava, né? Eu Mas eu estava também. Sim. analisando o caso clínico, não a nível de célula. Aí eu errei também lá. Mas pode falar o que foi que você colocou. Eu coloquei assim, ó. É uma lesão que, dependendo do seu estágio, pode ser reversível ou irreversível. Quando ainda Hum, na fase aguda, a pancreatite desencadeia um episódio inflamatório isolado e sem sequelas funcionais. Porém, não inibe a sua evolução para um estágio crônico, no qual se torna irreversível, ocasionando dor persistente, com oscilação no grau. Pode ser desencadeada pela ingestão de álcool ou gordura. Anorexia, náuseas e vômitos. Além disso, a hum, pancreatite pode evoluir para um caso de necrose gordurosa, na qual se refere a áreas focais de destruição adiposa, sim, resultantes da liberação de lipases pancreáticas isso, ativadas na intimidade do pâncreas e na cavidade peritoneal. Nesse isso. distúrbio, as enzimas pancreáticas escapam das células acinares e liquefazem as membranas dos adipócitos do peritônio. As enzimas liberadas quebram os trigliceróis contidos dentro Uhum, dessas células, dentro dessas células. Os ácidos graxos são liberados combinam-se com o cálcio, produzindo áreas calcáreas brancas visíveis que permitem a sua identificação. perfeito, perfeito. Gisele, quer colocar alguma coisa? Não, foi mais ou menos isso que eu coloquei também. Só que eu coloquei que é irreversível. Eu já coloquei que ela é Isso. uma Uhum. necrose. Deixa eu dar uma olhada É, aqui. nessa Que ela é uma situação necrose aí, gordurosa. certo, ok, tô te ouvindo. Nesse quadro de pancreatite, automaticamente a gente vai focar no processo na fase aguda, certo? Aí o que acontece? É fácil de confundir, né? Porque existe pancreatite numa fase inicial e numa fase, aliás, que seria a fase aguda e na fase crônica, tá? Na fase crônica, a aguda ela é pontual, pode só acontecer e não gerar um quadro de crônico, né? De pancreatite crônica. Na crônica, a gente vai ter a presença do que? Da necrose gordurosa. Justamente porque o que é que significa a pancreatite crônica? É porque a permanência do agente nocivo. Então, esse agente nocivo chegou a um ponto em que ele está permanente no indivíduo. E aí a gente já tem um quadro de necrose gordurosa, que é justamente pela liberação das enzimas, né? Das enzimas pancreáticas, que elas vão destruir aí os fosfolipídios das membranas plasmáticas e também das organelas, aí fazendo com que haja aí uma característica do tecido ficar no aspecto mais amarelado, né? Que é o que a gente consegue visualizar a olho nu. Então, é um quadro de lesão irreversível do tipo necrose gordurosa, ok? Esse seria a chave da resposta dessa questão. Mas, logicamente, correlacionando aí com o grau, né? Com o grau da pancreatite. A próxima, acho que é uma das mais fáceis, né? A tuberculose. Oi.
Mas sabe, se eu coloquei, tipo, parecido com a da Hermina, porque eu comecei falando que era reversível, porque Perfeito, tá perfeito. apresentava essa questão da degeneração e depois evoluiu para necrose. Pode deixar, Agora, né? agora vejam, pode sim, agora vejam que na pancreatite aguda, as células nem sempre vão sofrer algum tipo de lesão, né? Pode acontecer o que a gente considera como apenas inflamação, tá? O que é que vai gerar a pancreatite? Seria uma inflamação daquele órgão decorrente, pode ser de um processo infeccioso, né? Eu digo infeccioso gerado a partir do micro-organismo, ou pode ser algo a nível de nutrientes, né? Distúrbio nutricional. Geralmente, indivíduos que são transplantados, rins principalmente, são indivíduos que podem desenvolver o quadro pancreatite. Por quê? Porque um rim foi transplantado ou ele não está funcionando bem ainda. Isso causa um desequilíbrio, né, na homeostasia do indivíduo e provoca, em consequência, aí a pancreatite. Por quê? Porque está havendo desequilíbrio relacionado a vários pontos. Então, primeiro seria a questão dos eletrólitos, né, que estão sendo filtrados, substâncias, metabolismo de glicose também, está relacionado também com essa decorrência da pancreatite. Ou seja, é algo que não é diretamente no pâncreas, mas que está gerando uma, uma situação clínica, né? Vejam, clínica no pâncreas, decorrente de alterações metabólicas do indivíduo por outro processo, que seria aí o caso de transplante. Ficou claro, gente? Não sei se eu confundi ainda mais a cabeça de vocês. Tô imaginando quando tiver prova essa confusão na minha cabeça. Eita, meu pai. Para não criar nenhuma dúvida, você tem que focar no nível de célula, tá? Sei, mas Próxima, nem o que tuberculose. perguntar. Oi? Eu não sei mais nem qual é a minha dúvida. Ai, Vitória. Vamos para a próxima, tuberculose. Acho que essa daí ninguém ficou com dúvida, ficou. Essa é a que você fala na sua aula e tem no livro, né? Qual é, então? Perfeita, foi a mais fácil. Eu também não lembro, não. Acho que é a caseosa, né? Exatamente, a caseose do quadro. Tem Né? aspecto de queijo macroscopicamente. A gente observa e é comparado ao aspecto de um queijo, né? Exato, exatamente. Porque E é reversível, né? nesse caso é irreversível, né? Pois pronto, por já errei também. É necrose, toda necrose é irreversível, tá? Necrose Eu caracteriza por também seu eu tinha quadro de lesão colocado, irreversível. eu tinha colocado que inicialmente ela é reversível e depois ela pode evoluir para uma necrose tipo carceosa. Eu coloquei assim, geralmente é Olha, reversível. isso aí a gente está vendo nitidamente a confusão de vocês com o quadro clínico. Por exemplo, se eu falar só tuberculose, aí vocês vão dizer, não, mas o indivíduo que tem tuberculose pode ficar curado, né? Geralmente a maioria fica curado. E Professor, sua aí, voz está saindo bem baixinha aqui, como se espera, estivesse longe do microfone. tá melhor? Tá, obrigada. Estou dizendo que vocês estão confundindo novamente o quadro clínico com o processo a nível de célula. A tuberculose, de forma geral, a maioria dos indivíduos alcançam a cura, né? Ou então entra no estágio crônico e depois alcançam a cura. Isso vai depender, lógico, da resposta imunológica do indivíduo. Mas, na maioria, é um quadro reversível, quadro clínico reversível, né? Agora, a permanência dos ninhos, né, digamos assim, vamos botar entre aspas, quando as bactérias elas formam lá os grânulos que vão ficar principalmente na região dos brônquios, né, ou dependendo muito de onde a bactéria se instala, mas principalmente no pulmão, vai ter, em consequência, aquelas células vão ser lesionadas de forma irreversível, gerando esse aspecto caseoso.
tá? Que é o aspecto de queijo com bordas brancas e no meio com emolescência, né, do tecido. Ficou claro, gente? Ficou. Novamente, eu coloquei no começo que era reversível por conta do quadro clínico, né? Porque tem cura. Aí, colocando de novo. Eita, meu pai, errei Mas é tudo. normal. A miocardite, gente. Tô Quem até quer com falar medo de sobre a falar. Pode falar. Eu vou falar, enfim. Ó. É uma lesão que geralmente é reversível, mas pode evoluir para um quadro mais grave e ser fatal, podendo desenvolver um caso de necrose coagulativa. Nesse tipo de necrose, observa-se a morte das células, em geral, por causa da hipóxia. Ela ocorre predominantemente em tecidos com alto teor de proteína, e nesse processo os tecidos continuam firmes e a sua estrutura permanece por alguns dias. A coloração da área afetada é quase sempre esbranquiçada. Perfeito. Exatamente. Lembra que eu falei que esse tipo de necrose coagulativa ela é caracterizada principalmente por infarto, né? Então, quando acontece tanto a miocardite como diretamente o infarto, né? Porque a gente pode ter essa diferenciação, né? Miocardite pode ser uma inflamação do coração ou pode ser algo que se relaciona diretamente ao infarto. Em ambos os processos, acontece tipo de necrose, que vai depender, logicamente, do agente nocivo. Inicialmente, como a Hermina colocou aí, pode ser um quadro reversível, mas a tendência é que haja uma repercussão, uma evolução para um quadro de lesão do tipo irreversível, do tipo necrose coagulativa, tá? Por quê? Porque aquele tecido é Você um sabe que tecido. Tem duas de características. novo. Oi. Porque você falou nesse instante que toda necrose é irreversível, né? Não, mas Mas vejam é só. Vejam só. Diz que inicialmente a miocardite ela pode ser algo reversível. Reversível. A inflamação. isso a nível celular. Hã? A nível celular. Não, a nível celular ela já entra num um padrão de necrose coagulativa. Tá? Ah, então a Estou gente dizendo o já. quadro clínico. Ah, tá bom. Meu Tá? pai. Por quê? Porque esse tecido do coração é um tecido que tem, por característica, uma maior quantidade de proteínas para auxiliar, né? É um tecido que precisa bombear lá, está funcionando diretamente, ao todo tempo, bombeando muitos litros de sangue por hora, por minutos, e aí o que acontece demanda também muita energia. Então, nesses tecidos que precisam de muita energia, muita proteína, são ricos em proteínas, o tipo de necrose que se desenvolve aí, na maioria das vezes, é coagulativa, tá? É coagulativa. Ok? Alguma dúvida até então? E a última, a endometriose. Começa com A e termina com E. Ah, querida, essa aqui, viu? A endometriose, o que acontece? Eu ficava deixando a Hermina doida e ela me deixando mais doida ainda. Aí nós vamos. Será que o Marcelinho, será que ele vai responder a gente? Porque essa daí também a Em gente. pleno domingo à noite, hein, Marcelina? Mas de boa, sem problemas. Não me Hermina, pra incomodo, morrer, não. nós vamos ser cancelados. Sim, Agora, eu vou ler, já que. Oi? Eu não ouvi alguém que falou aí por último. Agora você não tem mais vida social, né? Pode responder aos domingos. Exato, é verdade. Pois pronto, eu vou ler, já que, né? Certo, pode ficar à vontade. Foi uma confusão para mim montar isso aqui, mas, Marcelina, olha aí, ó. Nas células do endométrio. Essa confusão que se deu pela confusão com o quadro clínico, não foi? Não, foi porque assim, eu achava de início que tudo era para dizer se era uma lesão e se evoluía para uma necrose, né? Eu não sabia que você queria que envolvesse a apoptose, essas coisas assim, entendeu? Aí eu fiquei muito confusa no Sim, tá. início. Uhum. Aí eu vou dizer, pronto.
Nas células do endométrio pode acontecer um processo de adaptação celular, que se caracteriza pela capacidade da célula de se adaptar a alterações no seu meio ambiente e sobreviver em condições adversas. É um tipo de lesão reversível que pode também acarretar a apoptose. A morte celular programada é um tipo de morte celular responsável pelo desenvolvimento da homeostase de vários tecidos, incluindo o endométrio. Sua importância baseia-se na participação no desenvolvimento embrionário e na organogênese, na renovação de células epiteliais, na evolução clínica dos órgãos reprodutivos, na hipotrofia induzida pela remoção de fatores de crescimento ou de hormônios e na involução de alguns órgãos. É um processo que se completa rapidamente. Desse modo, se as células de um tecido estiverem morrendo via apoptose, em um determinado momento, haverá regressão substancial do mesmo. Assim sendo um tipo de morte celular desejável, programada e seletiva, que envolve células isoladas. Exato. Eu acho que você só confundiu um pouquinho essa parte de adaptação com lesão, tá? Depois eu vou até dar uma lida novamente na sua atividade para poder ver essa questão. Pelo que você me falou, parece que você confundiu um pouco a questão da adaptação com lesão. A adaptação não é lesão, tá? A adaptação é antes do processo, antes, eu digo assim, não seguindo diretamente uma ordem, mas pode acontecer. Geralmente a célula se adapta para depois haver uma lesão, né? Tá? Então, lesão é outra coisa, certo? Então, acho que só ficou meio confuso essa parte inicial. Mas a questão da endometriose, a gente tem como característica-chave, novamente, dependendo do fator nocivo, ser caracterizada por um tipo de morte celular programada, que é a apoptose. Pode haver necrose na endometriose? Sim, isso vai depender da evolução do quadro clínico em decorrência da permanência do agente nocivo. Por quê? Porque a permanência desse agente nocivo, por exemplo, desequilíbrios hormonais, né, é algo aí que pode acabar sendo algo crônico. A tendência é que haja um processo de endometriose já numa escala irreversível, culminando aí com um processo de necrose, certo? Ficou claro, gente? Pois é, a minha Marcelino, maior dificuldade é essa. Quando eu fui falar com vocês começa com A e termina com E. Eu disse, vale, existe? Porque eu tava só focando em necrose. Eu pensei que você queria que a gente caracterizasse todas com as necroses, por causa Não, daquela forma das lâminas. porque a Aí eu disse, apoptose também é um tipo de morte, né? porque aí eu fiquei naquela, será que a Aliás, um tipo de apoptose... lesão, né? Lesão irreversível. Marcelino, Oi. eu tenho uma dúvida, eu anotei, aliás, uma dúvida aqui, mas agora eu não tô me lembrando o porquê, mas eu vou te perguntar. Pergunta. Se na necrose sempre ocorre tumefação. Se sempre Eu ocorre, não lembro, sim, sim, eu não lembro sim. porquê, mas já anotei mesmo. É a Aí tu característica poderia marcante da explicar. necrose. Processo de tumefação, certo? Ok, Gisele. Ok. Eu ainda tô com dúvida na endometriose, essa questão da apoptose. E a Sabrina que tá falando no chat também, que tá confusa ainda. Marcelina, então a Peraí, deixa endometriose eu... é irreversível, vai? A endometriose, no É, caso, como morte celular, sim. tá bom. Ah, eu vi agora, porque eu não estava acompanhando o chat, não. Estou vendo aqui. Qual foi a dúvida, Sabrina? A minha dúvida é o Sim, seguinte, porque eu misturei tudo, o caso clínico com a questão da lesão celular. certo. Na minha cabeça, não ia ocorrer lesão, porque estava ocorrendo um aumento das células na endometriose. Aí eu não entendi onde era que estava a lesão por apoptose. Foi isso que aconteceu. Entendi. O que acontece? Quando essas células, a tendência na endometriose é o quê? O aumento nas células, né? Do endométrio. E aí, a princípio, né? Como a Hermínia falou, seria um processo. Quando aumenta só o tamanho do celular, seria o quê? Uma adaptação, né?
Com a permanência desse agente nocivo, vamos considerar uma pessoa que tem um indivíduo que tem problemas hormonais, né? O próprio organismo já induz uma quantidade muito significativa de hormônio. E aí, a tendência é que essas células, com o seu aumento descontrolado, se autoprogramem-se para se destruir. Então, é uma via de morte celular irreversível, com base na permanência de um agente nocivo. Qual seria esse agente nocivo? Um desequilíbrio hormonal. Tá? Deu para entender, Sabrina? Então, no caso, o agente nocivo, ele faz com que as células aumentem e esse aumento também faz com que elas entrem em apoptose. Essa Depende permanência, no caso. depende do agente nocivo. Quando eu considero hormônio, lembra que um dos mecanismos que eu mostrei lá é fatores de crescimento, lembram? Que pode ser induzido por presença de hormônios. Então, esses fatores de crescimento, eles vão ativar aquela via de a tradução proteica, né? Aumentar a quantidade de proteínas. A quantificação exagerada, o aumento na produção de proteínas, pode induzir, é um dos fatores que induz a apoptose. Na aula sobre a apoptose, a gente vai ver que um dos fatores de indução desse processo é acúmulo de proteína, certo? Lógico, acima do normal, acima de uma faixa normal. E também, além de proteínas, principalmente proteínas com mal conformação estrutural, tá? Então, na endometriose, a gente tem, a princípio, um crescimento que não entra no quadro de lesão, seria um quadro adaptativo, que com a progressão, com a permanência desse agente nocivo, as células desse tecido vão ser encaminhadas, caracterizando o quê? Um processo de apoptose, que pode, no decorrer da evolução, da permanência do agente nocivo, não vou nem falar evolução do quadro, mas da permanência do agente nocivo, progredir para um quadro de necrose. Tá? Aí já é algo extremo, né? Já é algo mais extremo. Mas que pode acontecer. Mas o que caracteriza a endometriose é uma morte programada, tá? Quando eu me refiro à lesão, tá? E não à adaptação. Entendeu, Sabrina? Ok. Gente, se não tiver entendido, pode falar, não tem problema. Tá bem? Ok. Então eu vou compartilhar aqui a nossa aula de hoje para fazer pelo menos a introdução desse conteúdo, que é a parte de mecanismos para o processo de lesão. Só parar aqui essa apresentação, vamos botar a outra, tá? Marcelino, Oi, pode novamente eu falar. queria te perguntar se vocês professores, se vocês já têm mais ou menos uma ideia ou uma noção de como vai ser o processo avaliativo. Sobre. Teve uma reunião do CEP, né, que ainda não foi no CEP passado, mas já antecipo que vai haver uma situação, vai haver uma possibilidade da gente fazer as avaliações remotas, certo? Online. E aí, não se sabe como, quando, ainda, né, como isso vai acontecer, mas que vai ter essa possibilidade. Já, parece que já foi aprovado essa possibilidade de se ter essa forma de avaliação, certo? Forma remota. Até então, a gente não tem ainda claro como isso será feito e quando será feito. Não está claro ainda. Certo. Mas assim, então a proposta é que a gente encerre o terceiro semestre só a partir de aula remota. Exato, exato. Você sabe informar? Sim,
não tem como, tipo, voltar. Não tem uma previsão de retomada, não. Porque é algo muito sério, né? Precisa de uma logística, todos os cuidados. Então, acredito que esse semestre vai ser realmente todo de forma remota, né? Mas com o compromisso de que, quando voltar às aulas presenciais, a gente fazer estratégias metodológicas para aquelas pessoas que não conseguiram ter acesso, né? Acompanhar remotamente. Marcelino, nós nem utilizamos a necrose fibrinoide, né? Parando assim para ver. Não, não. Ela é muito consequente. Vocês acham que ela pode surgir em qual patologia? Ela é A aquela que fala fibrina, sobre os imunocomplexos, né? Isso, deposição de imunocomplexos. a É, e fibrinoide, ela vai ser a. que Pode por falar, a Vitória. cirrose deveria ser ela, porque a cirrose é caracterizada pela fibrose, né? Lá no final, aí eu associando o nome fibrinoide com fibrose, eu sei essa, só por causa do nome. Eu não estava ouvindo o que a Gisele perguntou. Não, era assim, se a fibrinoide, ela era parecida com a fibrose. Não, o que vai acontecer aí? Né? A gente tem uma deposição de imunocomplexos, né? A patologia mais recorrente aí é as doenças autoimunes. E aí você tem indivíduos que têm uma predisposição alta a ter arteriosclerose, né? Porque esses imunocomplexos se depositam na parede dos vasos, causando aí esse acúmulo, né, de fibrina. E aí torna o vaso mais tenso e rígido. Tá? Pois eu ia dizer que era tecido fibrosado no coração. Ai, ai. Gente, vamos começar, pelo menos a introdução dessa parte de mecanismo de lesão celular. Nessa aula está compactado tanto o mecanismo como a apoptose, tá? Mas a gente vai começar a analisar os mecanismos. Todos os mecanismos que vão ser responsáveis pela geração de um quadro de lesão celular, tá? Nesse quadro a gente está vendo que esses mecanismos eles são constituídos por fatores, principalmente genéticos e bioquímicos. Então, são vias, né, genéticas e bioquímicas que vão resultar no processo de lesão celular. Tá? Vai depender de quê? Vai depender da capacidade dessa célula ter ou não ter mecanismos adaptativos. Lembra que eu falei que inicialmente a célula ela entra numa via de adaptação para depois entrar numa via de lesão, né? E a gente sabe que na adaptação essa funcionalidade é mantida, na lesão reversível essa funcionalidade também é mantida, mas na lesão irreversível essa funcionalidade ela é perdida. Quando a gente analisa mecanismos de lesão, são mecanismos que a célula desenvolve depois na tentativa de se adaptar em decorrência de ação desses mecanismos adaptativos. Agora, lembrando, como eu falei, nem toda célula parte inicialmente para adaptação para depois entrar para a lesão. Dependendo do agente nocivo, que a gente vai ver que é um segredo de tudo, é que essa célula desse tecido, essas células desse tecido podem entrar na via de morte celular imediatamente, ou de lesão celular do tipo irreversível, como necrose. Tá? Então, a gente vai ver que depende de vários fatores, tá? Principalmente fatores genéticos das células e características do agente nocivo. Mas, de forma geral, a gente pode definir que esses mecanismos eles são em decorrências em falha, digamos assim, em falha de mecanismos adaptativos, decorrentes a partir de falhas de mecanismos adaptativos. Tá? Que são caracterizados por serem algo inato, né, que já está a nível de célula, genético, e tem várias vias bioquímicas. São mecanismos que se iniciam geneticamente e também bioquimicamente. Tá? A gente tem
essa junção. São mecanismos complexos, são mecanismos que não têm uma via direta. A gente vai apresentar os mecanismos gerais, mas essas vias, elas geralmente estão interconectadas para gerar lesão. Não, geralmente não é só um mecanismo, são mecanismos agindo em conjunto para desenvolver a lesão. Lembrando que vai depender do agente nocivo, tá? Das características do agente nocivo. Com base nisso, a gente tem os princípios da lesão celular. Quais são esses princípios? O primeiro deles é que a resposta da célula vai ser totalmente dependente das características do estímulo nocivo. Quais são essas características do estímulo nocivo que vão fazer com que a resposta celular seja adequada, digamos assim, que desencadeie esse mecanismo de lesão? Vai depender do tipo de agressão, vai depender da sua duração e da sua intensidade. Então, por exemplo, tem determinados tipos de agressão, determinados tipos de estímulos que não vão gerar nenhum tipo de lesão da célula. Por exemplo, quando a gente analisa a radiação solar, a princípio, dependendo da duração e da intensidade, podem não gerar nada de lesão celular, tá? Agora, já a radiação infravermelho, aí é uma radiação em que a tendência é que gere uma lesão celular mais rápida nos tecidos do que a radiação UV. Por quê? Porque a radiação infravermelha ela consegue penetrar mais na célula, atingir diretamente o material genético da célula, né? E aí a gente já tem uma característica dentro desses estímulos. Então, a gente tem um estímulo que seria a radiação e temos subtipos, radiação UV e radiação infravermelho. Então, que esse grande tipo de estímulo nocivo ele vai ter variações das suas características, que podem ou não desenvolver mecanismos de lesão celular. Lógico, dependendo do quê? Além das suas características, da duração e da sua intensidade. Pegando esse mesmo exemplo, se o indivíduo está se expondo mais à radiação UV e quase nunca à radiação infravermelho, a radiação UV, por sua intensidade e por sua duração, principalmente duração, vai tem maior chance de provocar lesão celular do que a radiação infravermelha. Por quê? Porque o indivíduo se submeteu mais a um fator nocivo com determinadas características, que poderia ser um fator nocivo como a radiação UV, de baixa agressividade, entre aspas, mas como foi uma duração muito alta, a intensidade desse fator nocivo pode ser um pré-requisito para a geração da lesão celular. Tá dando para entender, gente? Então, a gente já está vendo os princípios que vão regir o desenvolvimento da lesão celular. Então, o tipo de agente nocivo, o tipo de agressão, a sua duração e a intensidade. Agora, tudo isso também sofre outra influência. Então, o agente nocivo ele pode ser muito agressivo, ele pode ter uma alta duração, ele pode ter uma alta intensidade. Agora, se a célula tem uma característica genética de alta adaptabilidade, pode ser que esse agente nocivo não desencadeie mecanismos de lesão celular. Por quê? Porque a questão chave também são as características genéticas da célula. Se a gente for analisar, por exemplo, células da pele, né, e células do coração, as células do coração elas estão mais vulneráveis a sofrer processo de lesão celular, porque são mais sensíveis do ponto de vista genético do que as células epiteliais. Tá? Então, isso vai depender do estado das características adaptativas que são resultados das características genéticas dessa célula. E, por último princípio, a gente tem que esses mecanismos eles vão ser resultantes
de várias interações de mecanismos diferentes. Então, não vai existir apenas um mecanismo. Um mecanismo. São vários mecanismos bioquímicos que vão agir também em diferentes componentes celulares, ou em um único componente celular. Então, é algo que, para a gente entender mecanismo de lesão, a gente tem que entender esses princípios. Aí você pode perguntar, por que essa célula do tipo epitelial, ela é mais vulnerável à radiação UV do que a célula da mucosa, digamos assim? Porque a gente vai ver que essas células epiteliais da pele, elas estão mais expostas a um fator que seria a radiação do tipo V. Mas aí a gente tem que ver, a radiação do tipo V, ela é muito agressiva ou ela é pouco agressiva? Então vamos dizer que ela tem uma agressividade mediana. Vai depender do quê? Da duração e da intensidade. Pode ser que um agente nocivo tenha uma baixa capacidade de agressão, mas por estar mais frequente, durando numa maior intensidade, ele pode gerar pode ser um mecanismo estopim para a lesão. Aliás, ele pode ser um agente que desencadeia um mecanismo de lesão celular. Deu para entender esses princípios de lesão celular? Marcelino, é a Oi. intensidade desses, como é que eu posso dizer, estímulos nocivos, que vai definir se é apoptose ou necrose que vai levar? Então, exato, com base nesses princípios, com base nas características do agente, com base nas características da célula, as características genéticas, né? E com base nesses dois pontos, no tipo de agente, na sua duração, na sua intensidade, aliado ao tipo e estado de adaptação da célula, dada pelas características genéticas, vai ou não aparecer mecanismos. E esses mecanismos podem ser mecanismos diversos, e pode ser um único mecanismo, desencadeando o quê? Um tipo de lesão, que pode ser uma lesão até então reversível, que a gente sabe que existe lesão reversível que vão ter uma alteração estrutural, né, como resultado dessa ação. A gente pode ter lesões irreversíveis. Qual o tipo de lesão irreversível? Apoptose ou necrose. Vai depender dos mecanismos que vão ser desencadeados com base na resposta celular e com base no tipo de agente nocivo. Aí sim, com base nesses mecanismos, a gente pode caracterizar aqueles mecanismos que são típicos da necrose e caracterizar aqueles mecanismos que são típicos da apoptose e caracterizar aqueles mecanismos que não vão levar à lesão irreversível, serão lesão do tipo reversível, tá? Então, com base nesses mecanismos, a gente já desencadeia mais ou menos o que vai resultar aí. Então, eu vou apresentar para vocês os mecanismos padrões, os principais, que acontecem a nível de célula com base na intensidade, frequência e durabilidade desse agente nocivo. E o tipo, lógico, do agente nocivo. Estou mostrando aí para vocês os principais. A gente está vendo que pode acontecer mecanismos de lesão a partir do dano à mitocôndria, a partir de desequilíbrios relacionados ao transporte de cálcio, a partir de dano a nível de membrana, lembrando que essa membrana ela pode ser tanto membrana plasmática como membrana que envolve as organelas, constituinte das organelas, como também esses mecanismos eles podem ser decorrentes de acúmulos de proteína, tá? De proteínas principalmente mal dobradas, né? Mal configuradas, e também esses mecanismos eles podem ser decorrentes de danos a nível de material genético, a nível de DNA. Então, a gente está vendo nessa imagem que esses principais danos, eles têm o quê? Vias. Cada um vai ter vias, vai ter mecanismos de respostas para induzir a lesão celular, tá? A gente vai ver nas próximas aulas, em detalhe, cada
fator, de cada mecanismo desse, a partir de cada dano, tá? Então, dano na mitocôndria, o que é que vai gerar? Dano, desequilíbrio na questão do transporte de cálcio, o que vai gerar na célula, o que é que vai ser resultante na célula, certo? Então, a gente vai analisar todos em detalhes, tá? Então, eu acho necessário que a gente fique até aqui, para quando for na semana que vem, a gente retome nessa parte inicial de mecanismos de lesão, começando a caracterizar os danos que acontecem decorrente desses danos, desses agentes sobre a função mitocondrial, começando com a questão da depressão de ATP, redução dos níveis de ATP, tá? Então, a gente vai ficar por aqui para poder recomeçar na semana que vem. Oi. Daqueles que você passou, daqueles padrões, o único reversível é a degeneração gordurosa, né? Não, a gente tem outra também que é reversível. Dentro das necroses? Não, não é dentro da necrose. Necrose é irreversível. Não, é porque, tipo A assim, gente tem você os mandou aquelas padrões. lâminas, né, pra gente. Aí no Sei. final você colocou o gabarito. Aí eu tô falando de Sim. acordo com ele, sabe? Aí lá tem todas as necroses e degeneração Sim. gordurosa. Aí dentro daqueles, a única que é reversível é a degeneração, né? Ah, sim, entendi agora. É sim. É, exatamente. Mas existem dois, né? Existe a tumefação celular, desculpa, e a degeneração gordurosa, que são os dois tipos de lesão celular reversível. Certo? Os dois tipos de lesão celular reversível. Tumefação celular e degeneração gordurosa. Os outros são padrões de necrose, tá? Tá. Ok. Marcelino, Oi. mas a tumefação, ela não é o estopim para necrose? Mas vejam bem. A tumefação, quando eu analiso esse fator até certo ponto, ele pode ser reversível, tá? Até certo ponto ele pode ser reversível. E ele está dentro do aspecto da lesão celular reversível. O que é que caracteriza a tumefação? Desequilíbrio na homeostasia do transporte de íons, né? Principalmente da falência das bombas. Então, quando há esse desequilíbrio, aí a gente já tem características a nível de célula. A célula vai ficar com a membrana com aspecto tumefaçado, né, mais rígido, mas que até então pode ser reversível. Tá? Quando não é reversível? É quando a célula, depois desse processo de tumefação, ela começa a se romper e a perder esse material intracelular, além de afetar as organelas como mitocôndria e retículo endoplasmático. Aí a gente já vai ter o quadro de lesão irreversível, caracterizando a necrose. Ok, Gisele? Tá certo. Ok, gente? Então eu vou finalizar a nossa gravação, deixar disponível aí para os demais, tá bom? Então a gente se encontra na semana que vem. Bom fim de semana a todos, tá? E não deixem de ler. A gente ainda está no primeiro capítulo. Ei, professor, deixa eu te fazer outra pergunta. Ontem eu pedi para imprimir os 3 primeiros capítulos, né?